E o CRB, hein, torcedor? Ficou no quase, depois de fazer o improvável, que foi reverter o placar no Rei Pelé. Acabou o Anselmo Ramon batendo aquele pênalti na lua, no seu jogo mais importante, no jogo mais importante da história do clube. O cara que é ídolo perdeu aquele pênalti e o Fortaleza faturou a sua terceira taça da Copa do Nordeste. Hoje tem Sport e Paysandu na Arena de Pernambuco. Jogo importantíssimo, fundamental para confirmar a reação do Leão ou a afirmação do Papão da Curuzu na competição. A gente espera, obviamente, que dê Sport, né? E você vai saber mais também sobre o novo capítulo da novela Pedro Lima. Fica aqui comigo, que logo depois da vinheta eu te conto tudo em todos os detalhes. Salve, salve, torcedor do Norte e Nordeste do Brasil. Seja bem-vindo ao canal Ilha Clube, espaço que fala de futebol com foco no Esporte Clube do Recife, mas, obviamente, a gente amplia o leque para falar do futebol do Brasil, principalmente dos times do Norte e do Nordeste brasileiro, especialmente aqueles que estão disputando competições correlatas aqui, o maior do Nordeste. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e recomendar aí o conteúdo para um amigo, para que você ajude o canal a crescer. É muito importante aqui para nós ter esse reconhecimento, o próprio YouTube possa identificar que se trata de um conteúdo relevante e espalhar para mais e mais pessoas. Neste domingo, o CRB, em um dos jogos mais importantes da sua história, desperdiçou a grande oportunidade de se sagrar pela primeira vez campeão da Copa do Nordeste. Depois de disputar, na primeira edição, uma final contra o Sport no mesmo Rei Pelé e também perder nos pênaltis, nesse domingo, o time da Pajuçara acabou fazendo história ao reverter um placar difícil contra o forte Fortaleza, ou seja, o CRB fez o mais improvável, que foi igualar o placar e na decisão por pênalti, quem diria o seu principal ídolo, um dos maiores da sua história aí, recente, o Anselmo Ramon, chutou uma bola na lua, Fortaleza não foi incompetente e acabou aproveitando para faturar seu terceiro título da Copa do Nordeste, se igualando assim a Sport e a Ceará, que já são tricampeões da competição. Então, atualmente, a liderança da competição segue com Bahia e Vitória, ou seja, a dupla baiana aí somando 8 títulos, 4 de cada um, e o Sport e mais os 2 cearenses, cada um com 3, ou seja, a Copa do Nordeste de 2025 será um tirateima para uma possível ampliação, né, de pentacampeonato, se for os baianos o campeão, ou para mais um se igualando ali na ponta, se for o Leão da Praça da Bandeira ou um dos cearenses. Triste que o Ceará e o Fortaleza, até bem pouco tempo atrás, até menos de 10 anos atrás, não tinham nenhum título, e o futebol pernambucano ficando cada vez mais para trás. Esse ano já completou 10 anos que o Sport não ganha uma Copa do Nordeste. Lá para cá foram 3 finais e 3 perdas. Vamos acordar a direção, vamos fazer o Sport grande novamente, a torcida do Sport se ressente de um título da Lampions League. Pedro Lima voltou a ser notícia neste último domingo. O jornalista italiano Fabrizio Romano, jornalista reconhecido que fala sobre futebol europeu com foco especial na Premier League, divulgou em suas redes sociais que o Chelsea avançou na negociação para a aquisição do jovem lateral rubro-negro. As bases salariais já estão acertadas entre o atleta, o seu staff e o time europeu. E, a princípio, a ideia é que o Pedro Lima ainda não vá diretamente para o Chelsea, até em função da sua idade, porque ele não consegue ainda obter o visto de trabalho do Reino Unido. Então, ele seria cedido ao Strasbourg, que é um time francês, que pertence ao mesmo grupo que controla o londrino, né, o Chelsea, e logo em seguida o Pedro seria cedido para o Chelsea para disputar ali a Premier League. O que estava pegando bastante inicialmente era a proposta feita pelo Chelsea, que era algo na casa de 8 milhões de euros, e dando conta aí da aquisição de 100% dos direitos econômicos
do Pedro Lima e parece que chegaram novos termos, onde a proposta foi aumentada de 8 para 10 milhões de euros, o que na cotação atual chega muito perto aí de 60 milhões de reais, e o Sport tem direito a 70% dos direitos do Pedro, venderia 60% e manteria 10% dos direitos econômicos para futuras negociações que envolverem o jogador e assim o Sport ter ali fatias também das negociações do atleta. Eu, particularmente, entendo que seja um excelente negócio. Dentro de muito breve, o Sport vai ter aí duas crias da base, que é o Joel e o Pedro Lima, disputando o maior campeonato do mundo, que é a Premier League. Isso abre portas, quebra fronteiras para que o esporte se torne oficialmente um exportador de primeira prateleira e assim possa cada vez mais abrir mercado. Importante que a diretoria faça uso responsável desse dinheiro, reinvestindo na base, no CT e principalmente no elenco para garantir que o acesso não deixe de ocorrer sob nenhuma hipótese em 2024. O Pedro Lima também já voltou, inclusive, torcedor, se apresentou no último sábado à noite, neste domingo participou das atividades e deve ficar à disposição para o jogo de hoje contra o Paysandu, jogo importantíssimo que vale 600 pontos na Arena de Pernambuco. O Sport não deve ter problemas para esse jogo, à exceção de Tite Ortiz, também o Barleta. Né? O Barleta ainda é uma dúvida em relação a se poderá contar com ele ou não, mas é possível que o Barleta possa estar disponível para, pelo menos, compor o banco de reservas. O Fábio Matheus deve ganhar oportunidade também no time, treinou durante a semana no lugar do Felipe, algumas vezes o Souza testou essa formação. O Fabrício Domingues foi testado na lateral direita para o caso do Pedro não estar disponível, mas como o Pedro está de volta e liberado, o Pedro deve iniciar na lateral direita e o Fabrício deve voltar à sua posição de origem, ali na segunda volância, no elo de ligação ali, junto com o Felipe ou o Fábio e o Alan Ruiz, que também retorna de suspensão. No ataque, o Sport deve jogar com o Lucas Lima, Gustavo Coutinho e o Romarinho na esquerda, ou exceto se o Barleta voltar e já entrar de titular, o que eu particularmente acho provável. O Paysandu também não deve ter problemas e o time rubro-negro precisa ficar ligado especialmente nas peças de frente. A gente vai ter aí um reencontro com o Edinho, que jogou no Sport em 2023. Foi um jogador que teve ali uma participação discreta, às vezes útil, baixinho, rápido, mas perigoso, então é importante ter atenção com ele. Mas principalmente o Wesley Garcia, que é um destaque do time do Papão da Curuzu, e o Nicolas, centroavante, que inclusive já chegou a ser cogitado aqui no Sport. O jogo inicia às 21h30, tem transmissão do Sport TV e Premier na Arena de Pernambuco, e o Paysandu busca a afirmação depois de vencer o primeiro jogo contra o Forte América na Curuzu e depois de se sagrar campeão da Copa Verde, o Sport busca a reação após sofrer 3 derrotas. O Souza precisa estar muito atento, porque a gente sabe que do outro lado tem o Hélio, que é cobra criada, estudioso do futebol e deve ter detalhado bem esse time do Sport para armar aí a sua arapuca. Então, o Sport precisa fazer um jogo de posição, um jogo de proposição ofensiva, mas sem esquecer das linhas defensivas, uma vez que o Paysandu tem jogadores rápidos que podem complicar a atuação do time rubro-negro. Para esse jogo, atenção você aí que é torcedor do Papão da Curuzu, que mora em Recife, ou Redondeza do Nordeste, ou mesmo que veio de Belém, o Paysandu abriu mão da sua carga de ingressos. Não haverá torcida visitante, até pelos problemas que já houveram entre a organizada dos dois times. Então, não haverá entrada de torcida visitante. A carga de ingressos será toda disponibilizada para a torcida rubro-negra. É importante que você, eu e todo torcedor rubro-negro que puder se desloque para a Arena hoje para apoiar o Sport em busca dessa recuperação de mais 3 pontos. Uma vitória pode levar o time de Mariano Souza de volta para a porta do G4 e o Sport vai ficar com um jogo a menos, que será cumprido em data a ser definida pela CBF contra o CRB, para a gente voltar de uma vez por todas para esse G4 e, quiçá, brigar pelo título da Série B de 2024. Tá bom, torcedor? Por hora eram essas. Eu agradeço se você chegou até aqui. Reforço, se inscreva, deixe seu like, recomende para um amigo. E eu deixo para você um abraço, que Deus abençoe sua vida e pelo esporte